Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo e como podemos usar o Espírito Santo para ser guiado pelo Espírito Santo. Se há algo sobre o qual amo falar, se há algo que me deixa muito empolgado, é ser guiado pelo Espírito Santo. É toda a parte de ser guiado pelo Espírito Santo. No livro de Atos, na primeira igreja, você viu que o Espírito Santo era uma parte ativa da igreja. O Espírito Santo foi quem trabalhou nos primeiros discípulos, ele os estava guiando. Ele quer fazer parte da nossa vida e das nossas igrejas hoje. Ouvi alguém dizer que se o Espírito Santo deixar as igrejas hoje, 90% de todas as atividades vão continuar como se nada tivesse acontecido. E eu acredito que há algo sobre isso. E você vai ver nessa aula onde eu vou compartilhar muitos testemunhos incríveis de como podemos ser guiados pelo Espírito Santo hoje, como Deus está agindo pelo seu poder. E eu também vou te dar algumas ferramentas práticas. Pode usar na sua vida para que sua vida seja guiada pelo Espírito Santo, exatamente como lemos no livro de Atos. Deus te abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira. Esta é a lição 12 de 20 e hoje vou falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Vou falar sobre ser guiado pelo Espírito Santo. É andar pelo Espírito como é ouvir o Espírito e ser guiado pelo Espírito Santo. E eu adoro ensinar sobre essas coisas porque há alguns anos eu e minha família tivemos um gostinho de o que Deus tem para nós quando se trata de ser guiado pelo Espírito Santo. E quando provamos isso, olhamos um para o outro e dissemos, é isso que queremos. Queremos essa vida porque ser guiado pelo Espírito Santo é muito importante. É tudo sobre isso. E é tão caracterizado pelo mais do que apenas ir à igreja no domingo. E eu acredito que muitas pessoas têm a ideia de que a Bíblia diz que você pode andar pela carne e pode andar pelo Espírito. Ande pela carne é viver em pecado. Isso. Mas então pensamos que andar pelo Espírito é o oposto de viver no pecado. Apenas não peque. Então, agora eu sou uma pessoa legal. Eu não peco, não vivo no pecado e vou à igreja no domingo e vivo minha vida cotidiana. Não fazer muitas coisas e ir à igreja no domingo. Mas ser guiado pelo Espírito é muito mais do que apenas ficar parado e não pecar e ir à igreja aos domingos. Ser guiado pelo Espírito é viver vida sobrenatural. É andar pelo Espírito, é ir de um lugar para outro. Não é apenas ficar parado e não pecar. Viver uma vida empolgante onde o Espírito Santo nos guia no dia a dia. E você vai ter um gostinho disso. Neste ensino, vou trazer muitos testemunhos incríveis e no final vou dar algumas ferramentas práticas que podem ajudar para entrar e ande pelo Espírito e viva a vida. Quero orar e depois vamos responder algumas perguntas sobre o último ensino que trouxe. E então vamos continuar olhando o que significa ser guiado pelo Espírito. Por este dia, agradeço por este ensinamento. Deus, peço que me ajude a compartilhar esta palavra. Ore para que seja uma revelação para todos que veem este ensino e que abra os olhos deles. E vai ajudá-los a entrar na vida que lemos no livro de Atos, que vão viver uma vida guiada pelo Espírito Santo no nosso dia a dia com Deus. Você, porque isso é algo que você tem para todos nós. Então me ajude a compartilhar esta palavra com o seu espírito e abra nossos olhos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Tenho falado sobre arrependimento, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo.
faz parte da salvação, tudo faz parte de ser salvo. Quando Pedro se levantou e disse: seja batizado na água para a remissão dos seus pecados e você receberá o Espírito Santo. Então ele diz que esta promessa é para você, seus filhos e todos que Deus vai chamar. Promessa. A promessa da nova aliança. A promessa que foi falada pelo profeta Joel. A promessa que foi falada pelo profeta Moisés. A promessa que foi para Ezequiel. A promessa de Jeremias. A promessa do velho profeta. A promessa que um dia Deus vai criar uma nova aliança com o seu povo, onde ele vai colocar um novo coração dentro de nós e nos dar um novo espírito, para que possamos caminhar, andar em suas estátuas. Pode caminhar com ele. E essa promessa que ele disse tem a ver com todas essas três coisas. O Espírito Santo é como o fim disso, é o cumprimento disso, o novo Espírito. Então não é como se você fosse salvo, se arrependesse e fosse batizado na água. Sim, você é salvo e, se quiser, o Espírito Santo é batizado na água. Como algo extra que você pode dizer sim, não. Tudo faz parte da salvação e eu tenho ensinado sobre isso nos últimos dias. Recebi muitas respostas com esse ensinamento, com o batismo pelo Espírito Santo. E uma resposta realmente boa. Um dos e-mails que recebi foi esse: olá Torben, eu estava esperando por esse tema durante toda a Escola Bahá'í Pioneer. Desde que Deus se revelou para mim em uma igreja pentecostal, quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas nos nossos dias parece que o batismo com o Espírito Santo acontece mais raramente. Por quê? Especialmente durante a escola bíblica. Deus abriu meus olhos e ainda resta uma pergunta. Por que no livro de Atos é tão simples ser batizado com o Espírito Santo, mas agora é tão complicado comparado para o livro de Atos? Conheço irmãos que servem a Deus há mais de 10 anos e pedem pelo batismo com o Espírito Santo. Durante todos esses anos, mas não conseguiram, ainda não entendi. São membros da igreja e são batizados na água. Eu, pessoalmente, sinto falta desse poder de Deus na minha vida. Deus te abençoe. Esta é realmente uma boa carta, uma boa pergunta. Por que é assim? Por que é tão simples no livro de Atos e tão difícil hoje? A resposta é o que eu tenho tentado trabalhar durante toda a escola pioneira. A resposta é que nossa religião persiste. Temos muitos ensinos hoje que não são baseados na palavra de Deus, né? São baseados em tradições. Temos muitas doutrinas erradas e muitos fracassos, mas ao mesmo tempo construímos doutrina em nossa experiência em vez do que a palavra diz. Isso é como eu disse quando se trata de cura, quando se trata de qualquer outra coisa que eu tenha observado durante a escola pioneira. Que precisamos voltar à vida simples que lemos no livro de Atos. Temos muita teologia, muito conhecimento, mas não existe tanta vida. Por quê? Porque o conhecimento complica as coisas. O que lemos aqui, essas pessoas têm orado a Deus durante 10 anos e não receberam. E da última vez eu falei sobre como minha esposa, quando ela tinha 10, 11 anos, ela apenas entrar em oração, assembleia, oração. Deus, peço que me dês o Espírito Santo. E imediatamente ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Ore uma oração na fé, como uma criança. Precisamos ser como crianças. E não se trata de rezar por 10 anos. Trata-se de fé simples. Você não precisa orar 10 anos para conseguir, não. Eu acho que essas pessoas, o que elas precisam, em vez de apenas rezar, é discipulado. E eles precisam abrir os olhos e tirar as doutrinas erradas de suas vidas. E se eu os encontrasse, eu não diria continue orando 10 anos, eu diria vamos sentar e conversar. E depois vamos ver o que a palavra está dizendo.
arrependimento, e parece que eles têm. Você foi batizado com água e eles foram. E então eu falo sobre o batismo com o Espírito Santo. E me sento com eles e pergunto, o que isso significa? E é isso que precisamos, o chip cibernético. De novo, eu posso ir a uma igreja, ir a uma reunião, eu posso falar do púlpito. Podem vir 10 pessoas até mim, eu oro, e 5 delas são batizadas com o Espírito Santo assim. Eu posso ir a partir daqui e foram apenas 5 pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Por que que os outros 5 não foram batizados com o Espírito Santo? Porque é tudo sobre discipulado. É tudo sobre levar as pessoas de onde elas estão agora e ajudá-las a dar o próximo passo. Alguns deles podem não ter se arrependido, alguns não foram batizados na água e tem algo que precisam resolver antes de poderem recebê-lo. Alguns deles precisam tirar o medo da vida deles. E é isso que eu quero nos concentrarmos no discipulado. Em vez de apenas ter uma reunião falando de um púlpito, esperar que tudo aconteça. Então precisamos pegar as pessoas onde elas estão e sentar com elas. E vá ao Word e fale com eles. E outra senhora, ela também está escrevendo isso. Tenho dificuldade em receber o Espírito Santo, mas eu precisava ser libertado. Alguém conversou com ela e ela queimou todos os seus livros antigos, de coisas novas que ela tinha. E 2 pessoas rezaram e ela foi libertada. Cerca de 15 minutos depois, ela escreve: eu estava entrando no meu carro e indo para casa. Comecei a louvar Deus em inglês. E então línguas começou a fluir através de mim e eu parei o carro enquanto estava curtindo toda essa experiência. Então, aqui temos uma senhora que está escrevendo. Ela também não recebeu o Espírito Santo assim, mas alguém decidiu receber o Espírito Santo. Com ela, alguém sentou com ela, conversou e ela entendeu. Ainda tinha alguns livros, algumas coisas que não havia compreendido. Se afastou. E quando ela se afastou disso, ao mesmo tempo, ela foi libertada de um demônio. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo veio assim. Fluiu dela. Como minha esposa, ela era uma... Temos muito para ser libertos. Ela era uma jovem, então apenas fez uma oração simples. Essa mulher tem algo pelo qual ela precisa se arrepender. Mas quando ela fizer isso, ela apenas orou e adorou Deus no carro e aconteceu assim. Então, quero dizer, se você ainda não tem, o que precisamos é... Oremos a Deus com fé, mas o que realmente precisamos também é discipulado. O que precisamos é voltar ao passo 1, passo 2, passo 3. Outra coisa é escrever isso. Tenho orado pelo batismo com o Espírito Santo desde sexta-feira, mas ainda não o experimentei. Infelizmente, não tem ninguém perto de mim na minha cidade que ensine sobre isso. Então, espero que você possa me ajudar. E o que eu quero dizer é... Às vezes precisamos fazer algo extraordinário para chegar lá. É isso. O que eu quero dizer é que no livro de Atos, capítulo 8, as pessoas em Samaria ainda não receberam o Espírito Santo. E quando os apóstolos em Jerusalém souberam disso, viajaram até lá para impor as mãos sobre eles para que pudessem recebê-lo. E o que nós precisamos hoje, muitas vezes, é saltar em um carro e então ir embora, ir até alguém do que com quem você esteve todo o tempo. Vá a outra igreja, encontre outras pessoas, ache alguém que saiba sobre isso e deixe-os orar por você. Porque essa promessa é para você, essa promessa é para seus filhos, essa promessa é para todos que Deus está chamando. Vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu amo toda a parte de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu posso compartilhar muitos testemunhos, ser guiados pelo Espírito Santo. E eu quero dizer que da próxima vez que eu for ter uma aula aqui na Escola Pioneira, será em 1 mês depois, Natal. Então, em 1 mês... eu vou vir com o próximo ensino e eles vão durar 1 mês
porque no próximo domingo eu e minha família vamos para a África do Sul. E como muitas outras coisas, isso também tem a ver com ser guiado pelo Espírito Santo. Acho que tudo o que fazemos tem a ver com ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a nossa vida. Se comprarmos um carro, toda vez que nos mudamos de um lugar para outro, o que fazemos é nós vemos que Deus está nisso e Deus nos guia pelo seu Espírito Santo. A razão de irmos para a África do Sul é porque há alguns meses estávamos em missão na Polônia. E eu estava sentado no carro, dirigindo a caminho da Polônia. Minha esposa estava ao meu lado. E ela olhou para mim e disse: Torben, há algo sobre o qual tenho conversado com Deus, mas não contei a você. E eu estava olhando para ela e perguntando: sobre o que você tem falado comigo sem me contar? Eu estava curioso. O que é isso? Ela diz: estive conversando com Deus porque quero ir embora no Natal. Eu não quero estar em casa este ano, com o estresse do Natal e os presentes e todas as coisas que vêm com o Natal. Quero ir embora, ter férias em família e ao mesmo tempo servir a Deus, fazer algo com significado, com um propósito. E olhei para ela e disse: sim, eu quero isso, estou aberto a isso. E foi uma grande surpresa, porque foi a primeira vez que ela disse algo assim com o Natal e ir embora. Mas eu estava aberto a isso. Mas eu disse: vamos fazer isso, nós vamos. Mas quem iria nos convidar para o Natal? Porque todas as igrejas, toda pessoa que conheço, eles estão fechando para o Natal. Porque tudo é sobre o Natal e presentes e todas essas coisas. Ninguém está tendo reuniões, então quem quer nos convidar? Disse isso a ela, mas eu estava aberto e nos entregamos a Deus em oração. 2 horas depois eu estava Polônia. Estávamos na Polônia e eu verifiquei meu e-mail. E tinha um e-mail para mim da África do Sul, onde um cara escreveu: olá, Torben, quero te convidar e sua família para África do Sul, Cidade do Cabo, 2 semanas em dezembro. Desça, relaxe, tenha um feriado, nade na nossa piscina e tenha algumas reuniões conosco e nos treine. Você quer isso? E eu fiquei tipo: uau, sim, eu quero isso. E nós dissemos sim a isso. E eu não tive notícias dele por muito tempo, mas depois ele me enviou algum dinheiro. Ele apenas escreveu: agora eu envio o dinheiro, tudo bem? E ele enviou muito dinheiro porque custou muito para todos nós. Nós 5 pessoas para saltar em um avião da Dinamarca e voar para a África do Sul, para a Cidade do Cabo. Pagou tudo. Então, próximo domingo vamos para a África do Sul, Cidade do Cabo. Amo isso porque quando estamos lá, não estamos lá porque minha esposa fez uma oração. Não estamos lá porque ele nos convidou. Não estamos lá porque ele pagou para irmos. Estamos lá porque Deus nos enviou. Porque minha esposa orou, porque o Espírito Santo a levou a orar isso. E sabemos que se orarmos de acordo com a vontade de Deus, já recebemos o que pedimos. E foi algo que Deus colocou em Lene para orar. Deus agiu nela e ela orou ao mesmo tempo em que Deus agiu em um homem na África do Sul que ainda não vimos. E Deus, ele nos convidou e nos deu o dinheiro para que pudéssemos ir até lá. E quando estamos lá, somos como muitas outras coisas, simplesmente sabemos que estamos aqui. Onde somos chamados a estar, exatamente onde Deus quer que estejamos. Porque não estamos lá, de um acidente. Não estamos lá porque escolhemos ir lá por nossa própria vontade. Estamos lá porque Deus nos levou até lá. Lá porque o Espírito Santo nos enviou. E tenho muitas histórias assim, muitos testemunhos, onde você pode ouvir como o Espírito Santo está guiando, como o Espírito Santo está trabalhando. E quero dizer que tudo o que fazemos hoje, posso dizer como toda grande coisa, agora não estou falando de sair e ir a uma loja comprar comida. E a que horas temos que acordar? Um pouco, mas toda grande coisa, tipo, Deus, o que faremos com isso?
e quanto a como usar nosso dinheiro, e quanto à escola pioneira, e quanto ao ensino, e quanto a este convite, e quanto aos livros, e quanto ao que você quer que façamos, posso dizer que Deus guia pelo seu Espírito. Estou tão animado com toda a parte sendo guiada pelo Espírito. Vou contar muitos testemunhos em muito pouco tempo. Agora precisamos continuar e fazer o que sempre fazemos. Sempre fazemos. Quando se trata de teologia e ensino, devemos olhar para Jesus. Então vou começar olhando para Jesus quando se trata do Espírito Santo. Quero dizer, claro, o Espírito Santo fez parte da vida de Jesus desde o início. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava lá desde o começo. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, Jesus precisava batizado com o Espírito Santo. Quando João o batizou, o Espírito Santo desceu sobre ele. Podemos ler sobre isso em Lucas 3. E depois que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, lemos isso em Lucas 4. Jesus, ao retornar do Jordão, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então lemos aqui que Jesus, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e quando estava cheio do Espírito Santo, lemos que foi guiado pelo Espírito. E ele foi guiado no deserto onde foi tentado. E quero dizer que quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai sentir que está sendo preenchido pelo Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo acontece apenas uma vez na sua vida. É quando você recebe o Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz, e vamos ver isso, que precisamos álcool e outras coisas, mas vamos nos encher do Espírito. Efésios 5,18 diz isso. Quando recebemos o Espírito Santo, também precisamos fazer algo para viver nisso. Isso tem a ver com viver próximo a Deus, porque quando dedicamos tempo a Deus, quando oramos muito em línguas, quando servimos a Deus, quando temos tempo para Deus, quando oramos muito em línguas, nós vivemos lá, vamos vivenciar que estamos cheios pelo Espírito. E o que quero abordar aqui é que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas também que foi guiado pelo Espírito. E o primeiro lugar para onde o Espírito o guiou foi para o deserto, onde ele foi tentado por Satã. E lá, quando ele saiu disso, pode ler esta palavra. E Jesus voltou com o poder do Espírito para a Galileia. E uma notícia sobre ele se espalhou por todas as cidades ao redor. Então, depois que Jesus foi tentado pelo Espírito Santo por 40 dias, quando ele saiu daquele lugar, ele voltou no poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. E eu acredito que há algo nestas 3 palavras, como eu tenho aqui. Esta é minha experiência pessoal também. Somos batizados com o Espírito Santo e podemos experimentar ser cheios pelo Espírito Santo. Isso também é algo em que podemos viver estando próximos a Deus. Estamos cheios pelo Espírito. Então, quando somos preenchidos pelo Espírito, podemos ser guiados pelo Espírito Santo. E quando somos guiados pelo Espírito Santo, o resultado disso é que estamos caminhando no poder do Espírito Santo. Então, se você quer caminhar no poder do Espírito Santo, o que você precisa fazer é ser batizado com o Espírito Santo. Ou se você já foi batizado com o Espírito Santo, aproxime-se de Deus. Deus, use o tempo e deixe o Espírito Santo encher você a partir dos seus órgãos internos. Vai sair como água viva quando você passa tempo com Deus, com o Espírito Santo. E você aprende a ser guiado pelo Espírito Santo. Você verá o poder do Espírito Santo na sua vida. Porque quando você é guiado pelo Espírito, você sabe bem aqui, agora mesmo, esse momento exato aqui. Você está aqui não por acaso, por causa disso. Porque o Espírito Santo te enviou. E quando você sabe que está caminhando no que Deus preparou para você caminhar, então você tem uma fé que é mais forte do que qualquer outra coisa, porque sabe que agora está agindo conforme a palavra de Deus. Claro que estamos agindo conforme a palavra de Deus quando saímos. O que Jesus está dizendo? Cada vez que saímos, o que Jesus nos ordenou a fazer,
também saímos ouvindo o Espírito Santo nos guiar. Nós seguimos a palavra de Deus. Ele está conosco, sabemos disso porque a palavra de Deus é a verdade. Mas ao mesmo tempo temos muito medo na nossa vida. Mas quando você então experimenta que o Espírito Santo está lá de uma maneira especial e te conduzindo àquele momento. O medo não está lá da mesma forma porque você sabe, você tem certeza que Deus te enviou e Ele está aqui agora. E eu vou compartilhar alguns testemunhos sobre isso. Mas Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Ele ainda tirou um tempo para estar junto de Deus. Você verá isso na vida de Jesus. Uma vez quando ele precisava escolher seus 12 discípulos. Nós lemos logo antes disso. Nos últimos dias ele foi às montanhas para orar e a noite inteira ele continuou orando a Deus. Isso ele fez logo antes de ir ao 12, para escolher seus 12 discípulos. Nós lemos outros momentos em que Jesus logo de manhã saiu. Ele foi para a cama antes do sol. Foi dormir depois que o sol se pôs e cedo, antes do sol nascer novamente, ele saiu para orar. Então, naquela noite, eu não sei se ele conseguiu dormir muitas horas, e nessa noite ele continuou orando a noite toda. Então, essa noite ele não dormiu. Jesus, o Filho de Deus, precisava tirar um tempo para estar junto de Deus. Ele precisava tirar um tempo para orar, tirar um tempo para jejuar. O mesmo conosco, se queremos ser salvos, temos que ser salvos, não só experimentar o batismo do Espírito Santo, mas se quisermos ser guiados pelo Espírito Santo. E se queremos andar no poder do Espírito Santo. Isso. O que nós também precisamos é tomar tempo para estar em oração e jejum. Como Jesus fez e como outras pessoas fizeram na Bíblia ou durante a história da igreja. Segredo. E vou falar sobre jejum na próxima semana. Porque para mim eu posso dizer que o jejum é o segredo. Se alguém diz, Torben, qual é o segredo? Já experimentei, não há segredo, é tudo sobre Jesus. Mas ao mesmo tempo, posso dizer que jejum é especial para mim. Porque cada vez que jejuei, talvez 40 dias ou 20 dias ou outros períodos, isso fez algo em mim. Tornou-se o começo de algo novo. E Jesus fez um período de jejum e quando jejuava, ele veio, retornei no poder do Espírito Santo. E eu acredito que quando você realmente recebe o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que o Espírito Santo vai te levar a fazer é entrar na proximidade com Deus para caminhar com Deus. O Espírito Santo vai começar a cortar todas as outras coisas na sua vida, até não restar nada que Deus. E é assim que ele está agindo. Ok, agora olhamos para Jesus e vamos continuar a olhar para os primeiros discípulos. Não importa se são os primeiros discípulos ou discípulos como você e eu que vivemos hoje, porque Jesus é o mesmo todos os dias. Vou passar pelo livro de Atos agora e pegar algumas das coisas para ler no livro de Atos sobre o Espírito Santo. Ouvi alguém dizer, igreja hoje, que se o Espírito Santo fosse deixar a igreja hoje, 90% de todas as atividades vão continuar como se nada tivesse acontecido. 90% de todas as atividades na igreja são os programas, as reuniões, o culto, a pregação vão mudar o mundo. Continue como se nada tivesse acontecido. E para ser sincero, acho que triste é assim. Porque muito do que fazemos hoje tem a ver com nossos programas. Fazemos isso porque temos os programas, temos o dinheiro, podemos fazer. E nós não dependemos realmente do Espírito Santo. Mas se você for ao livro de Atos e ver como o Espírito Santo estava lá, você verá que o Espírito Santo estava atuando em tudo.
O Espírito Santo foi quem estava trabalhando na igreja. Mas então, durante a Igreja Católica, muitas coisas mudaram. E uma das coisas que mudou foi que o Espírito Santo saiu. Temos um grande sistema e estamos apenas fazendo coisas ao mesmo tempo. E é isso que estamos construindo hoje. Mas como você vai ver agora no livro de Atos, o Espírito Santo fazia parte disso, né? O livro de Atos, vamos começar por aqui. Livro de Atos, capítulo 5, nós somos suas testemunhas para essas coisas. Assim também é o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Quero dizer que Deus deu o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Aqui. Mas o que eu quero dizer aqui? Somos testemunhas dele, assim como o Espírito Santo. Então, não foram apenas eles que foram as testemunhas. O Espírito Santo também estava lá e eles reconheceram o Espírito Santo. Ousar, o que ousar? Parte disso. E lemos algo assim. O Espírito disse a Filipe. Em outro lugar, o Espírito disse a José. O Espírito disse a José. O Espírito disse a José. Em outro lugar, lemos isso, né? Ministério ao Senhor e jejuaram. Então, eles também fizeram isso. O Espírito Santo disse: agora designem para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os chamei. Então eles estavam juntos, estavam orando, estavam jejuando, e o Espírito Santo disse: esses e essas pessoas para o trabalho que as chamei para fazer. Quem as chamou? O Espírito Santo as chamou. Lugar, pois parece bom ao Espírito Santo e a nós. Você esteve pela última vez em uma reunião onde alguém disse: parece bom para o Espírito Santo e para nós. Ou o Espírito Santo e nós somos testemunhas disso. Ou o Espírito Santo e nós somos testemunhas disso. O Espírito Santo disse que devemos chamar ele para o trabalho que o Espírito Santo os chamou para fazer. Você vê, não foi apenas o que parecia bom para aquelas pessoas. Pareceu bom para aquelas pessoas e para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa na divindade. Ele está lá. Ele não é apenas um poder. Ele não é apenas um isso. Desculpe se alguém me disse que eu falei isso sobre o Espírito Santo, mas é por causa da minha tradução para o inglês. Ele não é um id, ele é uma pessoa. E a primeira igreja novamente disseram: parece bom para o Espírito Santo e para nós. E eles disseram algo assim. E nós também lemos que eles foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar. Eles foram guiados pelo Espírito Santo. Paulo disse: estou indo para Jerusalém, conduzido pelo Espírito Santo. Então, uma vez nós lemos isso pelo Espírito Santo. Outra vez foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar isso. Outra vez foram guiados. Outra vez pareceu bom para o Espírito Santo e para nós. O Espírito Santo e nós somos um. Testemunha disso e disso. E se você olhar através do livro de Atos, isso é apenas alguns dos lugares, você verá que o Espírito Santo foi uma grande bênção, parte da igreja estava fazendo. Não era apenas um programa. O líder da igreja era Jesus Cristo, trabalhando pelo seu Espírito Santo aqui na terra. Jesus está no céu sentado à direita de Deus e o Espírito Santo está aqui na terra. E ele não era apenas uma força. Então é apenas um poder para curar os doentes na rua? Não. Foi ele quem estava guiando as coisas. Estava organizando, dizendo para onde ir, quem apontar, onde não ir, parar aqui, ir ali, escolhê-los. Gostam disso? Gostam disso? Não foi apenas a liderança que se sentou e disse: ok, o que devemos fazer? Acho que devemos fazer assim. Por causa, é uma boa ideia. E quanto a Deus,
Para mim, hoje podemos experimentar o mesmo com o Espírito Santo, que ele nos está guiando. E quero dizer mais uma coisa, porque no livro de Atos, capítulo 6, iam escolher um homem que os ajudaria, mesas e outras coisas para que os apóstolos pudessem se dedicar à palavra e à oração. E você lê que eles disseram: escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, que será nomeado para este dever. Eles escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Outra pessoa, e você lê que eles oraram e impuseram as mãos sobre elas. Então, o que eles precisavam fazer era encontrar 7 homens cheios do Espírito Santo. Porque o que Deus quer usar hoje são pessoas cheias do Espírito Santo. Porque não podemos fazer o que devemos fazer com o nosso próprio poder. Não, podemos fazer o que somos supostos fazer, preenchidos pelo Espírito. Eu escrevi muitos livros, não escrevo livros porque sou bom nisso. Quando eu saí da escola, eu não sabia ler, não sabia escrever, nunca imaginei que escreveria um livro na minha vida inteira. Antes de eu me tornar um cristão, eu era apenas um cristão. Li um livro pequeno que não consegui ler. Mas Deus tem escolhendo-me para isso. Para fazer isso por quê? Porque eu estava passando tempo com ele, estava cheio de alegria, cheio de espírito. E eu reconheço hoje que o que faço, só faço porque ele me guia. Não posso fazer isso com o meu próprio poder. Nós podemos servir a Deus com o nosso próprio poder. Então iriam escolher um homem cheio do Espírito Santo. E quero dizer que não foi porque eles acabaram de ser batizados com o Espírito Santo, mas havia algumas pessoas que viveram plenamente. E de novo, sou enganado pelo Espírito. Você também pode ler isso no livro de Atos, que eles oraram. E o Espírito Santo veio e os curou. Eles foram enganados pelo Espírito porque se aproximaram de Deus e isso levou tempo. Mas o que eu quero dizer é que escolheram pessoas cheias do Espírito Santo. E após escolhê-las, impuseram as mãos sobre elas. Então eles não impuseram as mãos sobre eles para receber. Coloque aqui, eles não precisaram impor as mãos para receber o Espírito Santo, já o tinham. Ali eles colocam as mãos sobre eles para reconhecer o que Deus já havia dado a eles. Eu acredito em impor nossas mãos. Vem ao batismo com o Espírito Santo. Quando alguém impõe as mãos sobre você, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo, sim. Mas eu não acredito que você precise correr de reunião em reunião, de conferência em conferência. Depois de receber o Espírito Santo e deixar que todo homem e mulher de Deus coloquem as mãos sobre você e orem por você. Não. Não acredite nisso porque eu não vejo isso na palavra. Acredito que quando você recebe o Espírito Santo, então você tem que andar pelo Espírito. Você precisa ser guiado pelo Espírito lá no meio. Guiados pelo Espírito Santo, assim vocês podem dedicar tempo a Deus, pelo Espírito. E quando você está cheio do Espírito Santo, Deus vai te destacar. Usa você, porque ele usava pessoas que eram preenchidas pelo Espírito Santo. Ser preenchido pelo Espírito Santo não vem apenas de ir de reunião em reunião, não. Está chegando ao pagar o preço. Está chegando ao dedicar tempo para buscar a Deus. E vou compartilhar alguns testemunhos agora. Nos meus testemunhos aqui, sendo guiado pelo Espírito Santo, não é algo que veio assim, em 2 segundos, porque eu simplesmente, eu quero isso. Não vim porque fui a uma conferência e alguém orou por mim e recebi uma unção especial, não. Eu recebi o Espírito Santo como você e todas as outras pessoas que o têm. Vem ao dedicar tempo para buscar a Deus, tempo para ouvir e tempo para escutar, guiado pelo Espírito Santo nas pequenas coisas, para que Deus possa nos colocar sobre mais e mais. Eles foram guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava atuando. Agora na minha vida. Alguns anos atrás, eu estava acampando. E como qualquer outra coisa,
Oraram, e orar é mais do que apenas Deus, 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 Deus. Faça assim, a oração é uma vida, é comunhão. Comunhão com Deus. Para muitas pessoas, orar é como o que vou dizer agora. Sou casado com minha esposa. Tente imaginar que tenho um pequeno quarto e coloco minha esposa nesse quarto. E 20 minutos todos os dias eu abro o quarto, entro, fecho a porta, sento com minha esposa e então eu simplesmente falo 20 minutos, bam, 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 tudo o que aconteceu, 20 minutos, obrigado, saio, fecho a porta de novo. No dia seguinte, abro a porta, entro na minha esposa, fecho a porta, converso 20 minutos e depois saio de novo. Um dia ela está batendo na porta, eu abro a porta e ela diz, tenho algo a dizer, não agora, amanhã. Amanhã, e fechei a porta e no dia seguinte me sentei. Só conversei 20 minutos, obrigado, e saí e ela disse, tenho algo a dizer, agora não, agora não. Que tipo de relação matrimonial é essa? Isso não é um casamento, não, porque não posso colocar minha esposa em um quarto e usar apenas 20 minutos com ela todos os dias. Quando me convém, não. Minha esposa também precisa falar comigo. Não sou o único que precisa falar com ela. Ela também tem algo no coração que quer me dizer. E quando ela precisa me contar. Estar pronto para ouvir. Ao mesmo tempo, há momentos em que preciso dizer algo à minha esposa aqui e agora. E então ela está pronta para ouvir. Mas o mesmo com Deus. Muitas pessoas colocam Deus em um quarto. Dê a ele 5 minutos, 10 minutos todos os dias, apenas fale, 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 fale. Nunca dê a Deus tempo para também responder. Porque orar não é apenas de um jeito. Orar é de duas maneiras. Não é só a gente que fala com Deus. Deus fala conosco. Nós. E rezar não é só ir para um quarto e fechar a porta. Isso também faz parte, mas orar é uma vida. Vida cotidiana. E eu quero mostrar como eu rezo frequentemente. Eu estava acampando alguns anos atrás e quando eu orei foi algo assim. Olá, Deus, foi bom, foi realmente bom ontem. O que você acha da reunião? Recebi um e-mail hoje. Não sei exatamente o que escrever, não tenho certeza, porque, bem, o que você acha? O que você acha que eu deveria fazer? Ei, mais uma coisa, quanto a isso. Não entendo exatamente o que é isso, peço a Deus que me ajude a explicar as coisas. É isso que estou orando. Estou conversando com Deus. Estou trazendo Deus para a minha vida, estou falando dos e-mails, estou falando sobre viagem que estamos fazendo, estou falando sobre coisas com as quais estou lutando, estou falando sobre a palavra de Deus. E agora, com isso, não entendo, porque se isso é verdade, o que dizer disso então? Este é o jeito que eu rezo. Muitas vezes percebo que Deus age na minha oração como age na minha vida, porque Deus colocou algo no meu espírito através da minha esposa para orar para que Deus abrisse a porta para a África do Sul. Vai abrir a porta para podermos viajar no Natal. Foi o Espírito Santo em minha esposa. E quando eu estava orando, alguns anos atrás, estava andando e orando, eu senti o Espírito Santo. Falou ao meu coração e ficou muito claro, Torben, ore por uma porta aberta para a TV, para que você possa ir contra a evolução e Darwin. E aí eu fiquei tipo, o quê? Ok, ore por uma porta aberta para a TV. Simplesmente veio até mim do nada. Apenas veio. O Espírito Santo colocou isso em mim. Então eu estava tipo, ok. Então eu estava trabalhando, Deus. Eu te agradeço por abrir a porta para a TV, Deus. Eu oro para que você abra a porta para a TV, Deus, para que eu possa ir contra a evolução e Darwin, Deus. Que as mentiras de Darwin caiam em nosso país. Foi a minha oração. E eu orei que no dia seguinte, enquanto caminhava e orava o mesmo, Deus, eu te agradeço por abrir portas para mim. Para o Deus da televisão. Eu rezo para que você abra a porta da televisão para que eu possa ir contra a evolução e Darwin. E enquanto eu caminhava orando lá, eu vi um homem lá. Estávamos acampando e quando eu o vi, foi tipo, é esse cara. Ele era um comediante stand-up famoso. Um que eu vi na televisão e programas de televisão e comerciais. E esse comediante, você sabe, como muitos outros comediantes, não fala as palavras mais sagradas.
E também com ele, não eram palavras sagradas que ele falava. Ele zombava dos cristãos, xingava sem parar. Era uma vez e eu o vi ali, e quando ouvi, meu coração começou a saltar e eu simplesmente senti que este era Deus, então eu fui até ele. E quando eu fui falar com ele 1 metro antes de chegar, ele virou o rosto e eu o vi na minha frente e disse, e puxa, não era ele, e eu fiquei tipo, puxa, não era ele. É apenas alguém que se parece com ele. E lá Deus falou comigo, né? O livro de Deus diz, ore por esse cara. E o nome dele é Simon Jewell. E eu fiquei tipo, orar pelo Simon Jewell? Você quer dizer o da TV? Sim. Reze pelo Simon Jewell. Certo. É isso, Deus. Mas eu não sei onde ele mora. Não sei se mora em Copenhague ou em outros lugares. Deus, eu só o vi na televisão como as outras pessoas. Ore por Simon. Ok. Então eu continuo orando. Deus, eu te agradeço por abrir a porta da TV, para que eu possa ir contra a evolução. Deus e eu, oro por Jesus. Simon Jewell, e para ser honesto, parecia loucura orar por Simon Jewell, porque eu não conhecia esse cara. Só tinha visto ele na TV. Então eu estava caminhando, Deus, eu rezei por Simon Yuke. Deus envia alguém até ele. Fale com ele, Deus, ele precisa ouvir sua palavra, precisa ouvir o evangelho, precisa se arrepender. Deus envia alguém até ele. Abra a porta para a TV. Foi o que eu orei naquele dia. Quando cheguei em casa, da oração, 2 metros antes de chegar em casa, recebi uma ligação, atendi o telefone e alguém disse olá, Torben. Isso é da TV dinamarquesa. Estamos fazendo um programa sobre evolução e Darwin. Queremos saber se você quer participar. O que vai te entrevistar é Satanás, Simon Jewell, aquele por quem acabei de rezar. Somos cerca de 6 milhões de pessoas na Dinamarca. Por volta de 6 milhões, quase 6 milhões. Deus colocou no meu coração naquele dia para orar 2 coisas, para orar 2 coisas, para orar 2 coisas, para abrir porta para a TV, para que eu possa ir contra a evolução. E Darwin. E um cara que acabei de ver na TV. O nome dele é Simon Jewell. Eu orei por essas 2 coisas. Depois, o telefone tocou. 2 semanas depois de eu ficar doente, em Copenhague, ao lado do certo Simon Jewell e sua equipe de TV. E eu estava sentado lá em um café, e nós estávamos conversando, e eu disse, Simon, estou aqui por sua causa. Eu estava orando por você naquele dia, quando sua secretária me ligou, e Deus estava falando comigo, e você deve se arrepender. Ele me olhou, e todos me olharam. Estavam chocados. Eu era o único comendo. E contei a história. Fiquei surpreso e em choque. Então saímos para o meio da rua, em Copenhague, e começamos a parar as pessoas para falar sobre Deus e evolução. Falando com pessoas, vi um jovem que veio de muletas. E o Espírito Santo apenas disse, ele. E quando o vi, soube que era Deus. O Espírito Santo se soltou. Portanto, soube que era Deus. Então disse, Timo vem comigo. E fomos até ele e orei por esse cara com cruzes. E ele ficou completamente curado. Ele conseguia andar sem muletas. E eu fiquei com as muletas assim. E Simon, ele não é tão alto. Então ele ficou assim. Tom, o que é isso? E eu olhei, o que você quer dizer? Esse Tom, o que é isso? Eu poderia dizer, isso, não ler a Bíblia, é isso que lemos na Bíblia. Depois disso, fomos a um grande museu na Dinamarca. Um museu zoológico, é como se chama. Um grande museu. Tem muitas coisas sobre Darwin, inclusive sobre o elo perdido, que ainda está desaparecido. E lá naquele museu, eu estava sentado em uma cadeira, com 2 holofotes em mim, e Simon Jewell estava sentado na minha frente, em uma cadeira. Estávamos sentados, um pouco elevados, em uma mala, para ficarmos mais altos, pois havia um elo perdido atrás de mim, que também queriam filmar. E lá estava o Simon sentado à minha frente, e eu estava lá sentado. E em 1h30, eu estava na frente dele, e eu estava na frente dele, e eu estava sentado. Ele fazia perguntas sobre Deus, tudo, sobre evolução. Ele disse, você realmente acredita na Arca de Noé? Você realmente acredita que Deus criou o céu e a terra em 6 dias, 24 horas? Você realmente acredita? Isso. E quanto ao DNA?
Isso. Se Deus dissesse que você vai matar sua esposa, você faria? Ele fez muitas perguntas sobre Deus e evolução em 1h30, e eu tenho uma foto aqui. Aqui você pode me ver sentado. E lá você pode ver os 2 holofotes em mim. E eu estou sentado em uma mala, lá, com uma cadeira. E lá está Simon Ewell com um papel. Ele está sentado ali, 1h30, fazendo perguntas. E aqui você pode ver um dos elos perdidos atrás de mim. Enquanto estou sentado e conversando. E ficar lá dando uma resposta pelo que acredito. A melhor forma de explicar como estar no céu. Porque em 1h30 eu sabia de tudo. Foi tão especial porque, pergunta, eu tinha uma resposta. E muitas vezes, durante a 1h30, eu fiquei tipo, nossa, de onde veio isso? Mas eu sabia de onde vinha, Espírito. O que Jesus está dizendo em Marcos 13? Ele disse, quando te levarem a julgamento. Também pode ser outras coisas. Não se preocupe antes da hora sobre o que vai dizer. Mas diga o que for dado a você naquela hora. Pois não é você quem fala, mas o Espírito Santo. Marcos 13, 11. Foi isso que eu vivenciei naquele dia. Alguém me disse mais tarde e também antes, Torben, por que você vai a esse programa? Você sabe que é um programa de comédia stand-up. Há comediantes stand-up que querem fazer graça de você. E eu poderia simplesmente dizer a eles, eu não vou, porque me convidou, estou indo, porque Deus me enviou. E não importa o que as outras pessoas iam dizer ao meu redor. Eu sabia que precisava ir até lá porque Deus havia me enviado. E foi tão interessante quando fui ver o programa, porque quase esqueceram de uma coisa, quase esqueceram de Darwin. Houve um pouco de dúvida, mas o que mais senti durante o programa foi o meu testemunho, onde contei como Deus me guiou. E eles viram o jovem se curar com muletas. E várias centenas de milhares viram isso. E depois conheci pessoas que foram curadas. Ela veio até mim daquele programa e pediu orações e outras coisas. Então esta é uma história sobre como o Espírito Santo pode nos guiar. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele pode falar conosco e nos guiar hoje como lemos no livro de Atos. Não há nada como ser guiado pelo Espírito Santo. E agora eu não estou falando só de ministério, estou falando da vida cotidiana. Eu me lembro, há alguns anos, minha filha, ela tinha 10 anos, ela estava indo para a escola de bicicleta. Estava indo 1,5 km. Então eu disse, adeus, Stephanie. E ela disse, adeus de manhã. E foi de bicicleta. Então ela foi para um lado e eu fui para o outro rezar. E quando eu estava caminhando, o Espírito Santo falou comigo, pare, sua filha precisa de você. O quê? Sua filha precisa de você. Não. Eu acabei de me despedir dela. Sua filha precisa de você, precisa de mim. Então eu estava indo para lá, mas o Espírito Santo disse, pare, sua filha precisa de mim. Você. Então eu me virava e agora estava correndo nesta direção. E havia 1,5 km até a escola. Quilômetros eu vi minha filha, havia uma pequena ponte e ela estava em pé na ponte. E quando cheguei lá, ela estava ao lado da bicicleta chorando e eu disse, olá, Stephanie. Olhou para mim e a primeira coisa que ela disse foi, pai, o que você está fazendo aqui? Poderia então dizer, Deus disse que você precisa de mim e agora estou aqui. Foi muito forte para ela porque ela me viu seguir esse caminho. De repente eu estava ao lado dela e pude dizer que Deus me disse, o Espírito Santo me disse que você precisa de mim e agora estou aqui. Ela teve um problema com a bicicleta e eu pude ajudá-la a voltar. Eu tentei várias vezes para onde eu ia. Caixa de correio e antes de colocar a chave. O Espírito Santo disse que havia algo ali que você não gostaria, mas sem problemas. Eu tenho tudo sob controle e eu gosto de trabalhar. E antes de eu abrir a caixa de correio,
Eu estava tipo, o que é isso? E eu abri e tinha algo que eu não gostei. Uma vez tinha algo assim, porque recebemos algum dinheiro da igreja. Aqui na Dinamarca, com uma casa que tínhamos, e havia uma conta que precisávamos pagar muito dinheiro de volta. E nós não tínhamos isso. E eu estava tipo, oh não, mas ei, Deus está no controle. Me avisaram com antecedência. Então eu apenas os contatei e disse, vocês podem verificar mais uma vez? E eles disseram, sim, vamos verificar e depois voltamos a falar com você. E isso foi há 6 anos. E eu não ouvi nada e nunca paguei o dinheiro. Então, o Espírito Santo pode nos guiar na vida cotidiana. E esta é a vida a qual somos chamados. Nossa, uma história a mais. Quero compartilhar alguns testemunhos para saber como está funcionando. Mais uma história. Alguns anos atrás, eu estava em deslizamentos de terra e estava conversando com 3 ou 4 jovens. Era um jovem que chegou lá e ficou ao meu lado enquanto eu compartilhava o Evangelho. E quando ele chegou, o Espírito Santo me disse, você vai ser pai dele. Eu fiquei tipo, uau, o quê? Foi uma total surpresa para mim. E eu olhei para ele e fiquei tipo, uau. E então ele se foi de novo. E continuei falando. E então ele voltou de novo. E enquanto eu terminava de falar, eu disse, ok, alguém aqui é salvo? E aquele jovem disse, sim. E ele tirou as calças. Ele tinha muitas bandagens no seu joelho. E ele disse, ontem eu caí no meu patinete. Estou com muita dor, não consigo dobrar minha perna. Não consigo andar. Eu disse, olha daqui. E orei por esse cara. E ele tirou os curativos. E eu disse, fiquei surpreso. Ele tirou o gesso e estava assim, com as lágrimas saindo. E ele disse, sem mais dor. E eu disse, venha comigo. E o levei sem conhecer esse cara. E a primeira coisa que eu disse foi, me fale sobre seus pais. Ficou tão surpreso. Então ele disse, ok, meu pai morreu e minha mãe está muito doente. Ela vai morrer. Posso dizer que nunca te vi antes, mas quando você chegou, Deus me disse que eu seria um pai para você, vou te ajudar. E ele ficou tão surpreso. Eu também fiquei surpreso. E então eu peguei o número de telefone dele e nós estávamos escrevendo uma carta um para o outro, mas ele só tinha me conhecido e ele tinha pouca experiência. Então eu estava um pouco receoso de me encontrar novamente. Mas 2 semanas depois, algumas pessoas que iam se tornar jornalistas vieram até mim, porque estavam estudando para isso. E eles vieram até mim e queriam me entrevistar. E nós estávamos sentados no Burger King, conversando. E eles estavam me entrevistando. Um deles disse, eu tenho uma câmera comigo. Queremos ir com você e ver o que você está fazendo na rua. Podemos fazer isso agora? Eu disse, agora. Não sabia disso e, para ser honesto, não queria fazer isso. Eu queria ir para casa e relaxar, porque estava cansado. Mas porque ele disse isso e eu fiquei tipo, ok, eu devo? Ok, vamos lá. Vamos para a cidade. Então eu pulei no carro e fui para a cidade. No caminho para a cidade, eu estava sentado no carro. Eu estava sentado no carro e lá estava eu, orando. E senti como se o Espírito Santo falasse comigo. Eu senti como se olhasse para minhas mãos e dissesse, Deus, vou orar agora, ei! É isso aí, Reni Bandites. Deus envia alguém, mande alguém para as ruas agora. Deus que tem a mão enfaixada vai ser curado. Obrigado, porque isso vai ser um testemunho para essas pessoas. Em nome de Jesus. E foi o que eu rezei. Nós chegamos à rua. Estava andando lá, nós não encontramos ninguém ali que queria falar conosco. E então eu vi o jovem que conheci 2 semanas antes. O cara que Deus me disse que seria salvo. Pai. Eu o vi e disse, oi, como vai? Ele disse, oi, estou bem. E então vi que ele tinha curativos naquela mão. O que há de errado com você? Eu não sei. Foi ontem. Eu senti muita dor e doeu. Ei, eu tenho alguns jornalistas, pessoas que estão começando a ser jornalistas, eles não acreditam nisso. Posso orar por você? Sim, você pode fazer isso. Tudo bem, eles estão filmando. Você pode dizer o que aconteceu 2 semanas antes. Então eles estavam filmando ele no meio da rua. E ele estava contando como me conheceu 2 semanas antes. Como ele se curou do joelho. E então eu rezei por ele. A banda toca mais uma vez. Não o joelho, mas a mão. E então, lágrimas em seus olhos novamente. E ele disse, é Deus. Foi realmente uma revelação para eles e foi muito intenso para ele. Estavam prontas para me encontrar. E conversamos novamente, combinando de nos ver mais tarde. O que aconteceu
foi que conheci alguém no dia seguinte, um cristão, e simplesmente contei a história do que Deus fez e como Deus me guiou. Para esse garoto, ele veio até mim e disse: Tom, sinto que o Espírito Santo está me dizendo que eu deveria te dar $200. Isso é para você e seu filho. E ele me deu $200. Eu disse: obrigado, obrigado. Então eu chamei esse jovem e disse: ei, quero te convidar para comer fora. E ele disse: ok, vamos. E eu o encontrei agora e tinha o dinheiro. Então saímos para comer. E então ele disse: Torben, tem algo que quero te dizer. Algo especial. Você se lembra do dia em que me encontrou na rua quando você pediu pela minha mão? Eu nunca vou para a rua. Foi a primeira vez naquele dia depois da escola que passei pela cidade. Estava a caminho de casa, mas senti que algo dentro de mim dizia que eu precisava ir para a cidade. E lá eu te conheci. Você pode ver? Naquele momento nosso, orando no carro, Deus enviou alguém com uma mão enfaixada. Deus me levou a orar por isso, porque sabia que este rapaz, jovem, ia morrer. Um cara tinha a mão nos bandidos. Deus falou com ele: vá para a rua e nos encontraremos. E ele foi e entrei em contato com ele. 2 dias depois, ele me ligou: Tom, eu tenho um problema. Minha scooter quebrou e eu consegui um novo emprego e não posso ir. Não venha trabalhar porque você não tem uma scooter, mas porque recebi o dinheiro, vim e paguei. E custou exatamente o que recebi. Eu poderia pagar pela moto dele e ele foi trabalhar. Então tudo é Deus está agindo. E é isso que eu gosto quando se trata de ser guiado pelo Espírito Santo. Porque encontro muitas pessoas que são muito céticas. Céticos quando se trata de Deus. Quando falamos sobre cura, eles também são muito céticos. Não, isso é apenas algo em sua mente e eles não acreditam nisso. Porque aquilo é algo apenas na mente. Mas quando começo a contar testemunhos sobre ser guiado pelo Espírito Santo, todo mundo está de boca fechada e todo mundo está surpreso, porque não é algo que eu possa simplesmente imaginar na minha mente. Deus pode falar comigo, mas antes que coisas aconteçam, Deus tem que falar com essa pessoa. E essa pessoa e essa pessoa. E tudo tem que ser assim. E é isso que eu gosto. E já vi céticos, não crentes depois do... Há muitos céticos não crentes que ficam sem palavras quando começam a falar sobre a vida cotidiana com o Espírito Santo. E esta vida não é só para mim, é para você. Porque Jesus disse que precisamos nascer de novo. Pelo Espírito Santo. Não nasceu da água, mas da água e do Espírito. Ele está falando sobre arrependimento, batismo na água e no Espírito Santo. E em João 3, quando ele está falando sobre isso, ele está dizendo isso. Não se admire quando eu disser a você, deve nascer de novo. Então, ele continua dizendo isso, né? O vento sopra onde quer e você ouve o som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Então é assim com todo aquele que nasce do Espírito. Ele está falando sobre o vento e eu quero explicar isso, mas olhe aqui. Então é assim com todo mundo, nasce do Espírito. Jesus disse que temos que nascer de novo. E ele disse que temos que nascer de novo pelo Espírito. Nasça de novo pelo Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem o vento e não sabe para onde vai. É assim com todos que nascem do Espírito. Ou posso dizer que estão nascendo do Espírito. Andando guiados pelo Espírito. Não estamos andando guiados pela carne, mas sim pelo Espírito. Muito mais para se manter longe do pecado. É viver a vida sobre a qual acabei de falar. Sendo guiado pelo Espírito Santo. O vento, o que é o vento? O vento está soprando por aqui, depois por ali, e depois volta por aqui e está voltando, volta. Então o vento vem de cá, depois de lá, depois vem rápido daqui e devagar dali. O mesmo acontece ao ser guiado pelo Espírito de Deus. Disse, ore por Simon Yule, vá para Copenhague. Deus disse, sua filha precisa de você, volte. Diga, ore por esse cara com a mão ali. E Deus disse à minha esposa, ore
ore por algo em dezembro. Vá embora e converse com alguém na África do Sul. Agora estamos indo para lá. Você consegue ver? É como o vento. Não sabemos todos os dias para onde estamos indo. Apenas sabemos que o Espírito Santo está nos guiando. Um dia ele disse por aqui, depois por ali, depois por acolá. E quero dizer que esse testemunho que estou contando para você, para nós hoje pode parecer, uau, isso é poderoso, você é poderoso. Você experimenta muitas coisas? Não. Isso é normal. É para todos que são nascidos do Espírito. O Espírito. Se você voltar ao livro sobre Paulo, leia sobre Pedro, leia sobre Ananias, leia sobre algumas das pessoas das quais estive falando durante esta escola bíblica. Verá que ser guiado pelo Espírito Santo não era apenas para poucas pessoas, ou para todos, e é o mesmo hoje. E quero lhe dar algumas. No final aqui, quero terminar dando a você conselhos práticos, algo que pode te ajudar a entrar nesta vida. Porque há algo que nós não compreendemos bem quando se trata do Espírito Santo. E eu quero dizer a você também que fui renascido pelo Espírito Santo. Nascido de novo 18 anos atrás. Mas nos primeiros muitos anos eu não experimentei o que estou experimentando agora. E não é porque Deus não está falando agora. Deus tem falado desde o dia em que fui salvo. Porque todo mundo que nasce de novo, todo mundo que, pelo Espírito, somos filhos de Deus e temos ouvidos. Mas precisamos usar os ouvidos para ouvir o que Deus diz. Desde o primeiro dia, renasci pelo Espírito, né? O Espírito Santo falava comigo. O Espírito Santo estava me guiando, mas eu não estava ouvindo. Eu não sabia como ouvir. E porque eu não estava ouvindo, há tantas coisas que eu não fiz. E quando eu penso nisso, é tão triste. Todas as coisas das quais eu estava perdendo, porque eu não escutei. Porque eu estava caminhando com o meu próprio poder. Porque eu estava fazendo o que eu achava que deveria fazer, em vez de ouvir o que o Espírito Santo estava dizendo. Há tanto que estávamos perdendo. Porque nós não sabemos como Deus está trabalhando. Porque nós não sabemos como Deus está agindo. Vivemos a vida que lemos no livro de Atos. Nós não fazemos discípulos, não treinamos e equipamos uns aos outros. E eu perdi tanto. Mas alguns anos atrás eu experimentei o que é ser guiado pelo Espírito. E eu olho para minha esposa e ela olha para mim e dizemos, é isso que queremos. E mudamos nossa vida, viramos de cabeça para baixo. E mudamos muitas coisas para termos tempo de buscar a Deus e ouvir. E no meu livro, A Última Reforma, você pode ler um pouco sobre minha história, de como tínhamos uma casa. E nós simplificamos tudo e vivemos de forma simples, porque precisávamos ter tempo para buscar a Deus, como qualquer outra pessoa. Não é como se eu ouvisse vozes o tempo todo. Não, é difícil de ouvir. Não é que eu seja melhor aqui do que outras pessoas, mas eu tenho treinado. É a diferença. Quero falar sobre orar. Eu nunca ouvi Deus falar comigo em voz alta. Quando Deus fala comigo, Ele fala na minha mente. Cada história que acabei de contar, onde Deus tem falado, ore por Simon você, ore por uma porta aberta. Faça isso, vá por esse caminho. Cada história esteve apenas na minha mente. O que? Sim. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Quando lemos no livro de Atos, ou no Antigo Testamento, ou outros lugares, quando o Espírito Santo guiava, pensamos, sim, é tão fácil levantar, é tão fácil fazer, porque eles não duvidam, eles simplesmente sabiam que era Deus. Mas eu quero dizer, não acredite que você saberá com certeza absoluta que é Deus quem está falando. Porque então não é por fé. Deus quer que tudo seja pela fé. Todas as vezes que contei histórias sobre como Deus falou comigo
e o Espírito Santo disse isso, todas as vezes foi pela fé. Eu tive um pensamento e eu tenho que escolher. E se eu acreditar que foi Deus suficiente e tiver que agir de acordo. E assim foi como eu comecei. Lembro-me de alguns anos atrás, eu estava caminhando e comecei a tirar um tempo para ok, eu preciso ver Deus. Eu preciso para entrar e aprender a ouvir a Deus. E eu estava caminhando e vi que tinha uma floresta. E no final da floresta havia um campo. E no final desse campo havia algumas pessoas que tinham caído. Estava trabalhando. E então tive um pensamento. Vai e conversa com eles. E eu estava não. E conversar com eles. Não, sou eu. E é como qualquer outra coisa que eu ouço. A primeira coisa que digo é, sou eu. Mas agora talvez seja Deus. Não sou eu. Ou será Deus. O que eu poderia fazer lá? Só havia uma coisa que eu poderia tentar. Eu não posso dizer, Deus, se você quiser. Não funciona assim. Deus tinha falado uma vez e então eu precisava descobrir se era Deus ou se não era Deus. Então eu decidi tentar. Então eu fui lá, estava realmente nervoso. E disse, com licença, posso conversar com você por 10 minutos? Havia algumas pessoas sentadas, comendo, que trabalhavam na floresta. 5 minutos, e eu apenas compartilhei um testemunho. E disse, obrigado. Então eu fui. Eu estava tão assustado. E quando eu fui lá, disse a mim mesmo, era só eu, porque nada sobrenatural aconteceu. Mas eu pensei que era só comigo. Mas o que aconteceu foi que, uma semana depois, veio uma garota e disse, ei, posso dizer obrigado? Obrigado? Eu disse, obrigado por quê? O quê? Meu irmão era um cristão desviado. Ele trabalhava numa floresta. E um dia você veio falar com ele. E agora ele voltou para Deus. Eu fiquei uau, legal. Então eu pensei que fosse eu, mas quando eu ouvi ela dizer isso, de repente eu soube que era Deus. E depois eu vivenciei algo similar. E porque eu tinha a experiência da última vez, eu fiquei ok. E isso me ajudou para sintonizar e reconhecer. Esse pensamento é para mim ou é para Deus? Por exemplo, se minha esposa me liga de outro telefone, eu atendo, ela pode dizer olá. Eu disse, ei Helene, por que você está ligando para esse número? Eu não sei de quem é esse telefone. Porque eu passei muito tempo com minha esposa e conheço a voz dela. Mas se outras pessoas ligam e dizem, olá, sou eu, e eu pergunto quem é você, porque não reconheço a voz delas. Da mesma forma com Deus, se quisermos ficar melhores em reconhecer sua voz, temos que ficar quietos e temos que ouvir. E também arrisque um pouco, porque se você tem uma ideia, você tem que tentar Deus. É você ou sou eu? Porque Deus para mim não fala alto assim. Deus não fala alto assim. Deus fala na minha cabeça, com um pequeno pensamento. Mas a forma como eu reconheço é, ei, de onde isso vem? Por que é que eu só penso? Não é como se eu estivesse sentado e concentrado pensando. Erro. Nós não temos que usar nossas mentes para conseguir isso. Não, temos que adorar Deus. Temos que focar nele. E então, de repente, veio um pensamento, Rei Deus, é você. Então nós temos que praticar. Isso é discipulado, mais uma vez. Tudo se trata de discipulado. Você começa onde está e pratica, tornando-se cada vez melhor. Para ouvir a Deus, fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo, sempre é preciso ter fé. Você sempre deve acreditar e dar um passo pela fé. Mas Hebreus capítulo 5, quando fala sobre um novo crente, um cristão antigo, um cristão maduro, disse que um cristão maduro é aquele que, por razão de juventude, tem seus sentidos exercitados. Discernir tanto o bem quanto o mal. Mal. Então você exercita seus sentidos. Pela prática você a usa repetidamente. Então precisamos exercitar nossos sentidos. Então podemos consumir o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele é tão simples assim. E é como quando Jesus fala sobre oração em Mateus. Mas quando você orar, entre em um quarto e feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. E seu Pai que vê no secreto vai recompensá-lo. Você. O que eu quero dizer aqui
ore ao seu Pai, que está no secreto. Deus não é como... Deus, coloque-o em uma cadeira, sente-se com ele e diga, Deus, isso, ok, e isso, isto. Não estamos falando com Deus como um homem fala com outro homem. Não é assim. É pelo Espírito Santo. E a forma como aprendemos é exercitando, usando o que Deus nos deu. Como eu fiz? Tive um pequeno pensamento, é Deus ou não é Deus? Então eu tentei, e sim, era Deus. Não Deus. Então outra vez, sim, era Deus. Sim, era Deus. Sim, era Deus. Depois eu aprendi e com o tempo ficou mais fácil para mim. E é mais fácil reconhecer o que é Deus e o que não é Deus. Quero dizer que Deus fala à nossa mente. Mas ao mesmo tempo, quero dizer que Satanás também pode falar à nossa mente. Precisamos tentar tudo pela palavra de Deus. Se você ficar assim, vá e ore por ele. Faça algo bom. Você pode fazer isso sem problema e tentar. Mas claro, se ouvir algo ruim, não faça. E ir até a palavra de Deus. E sempre ter coisas confirmadas pela palavra de Deus. Pelo Espírito dentro de você. A paz, você pensa, ok, isso é bom ou não é bom? Porque tudo de bom vem de Deus. Então quero dizer isso. E não é como se tivéssemos que... Não acredito que temos que parar. Fale Deus, fale Deus, fale Deus. E faça coisas, porque aí sua mente fica em movimento. Não apenas leve tempo. Em Deus, converse com Ele, esteja junto dEle, foque nele, agradeça a Jesus. Então, uma coisa boa, eu acredito, se você realmente quer ser guiado pelo Espírito e saber o que Deus está dizendo, o Troia TV está fora, me afeta bastante, para ser sincero. Se você assiste TV mais de 1 ou 2 horas, ou fica sentado todo dia, jogue fora. Se você passa o dia inteiro ouvindo rádio, jogue fora. Quando passa o dia inteiro ouvindo música, jogue fora. Por quê? Porque se você está assistindo TV, ouvindo música ou rádio, quando sai de lá, a última coisa que ouviu ainda está indo para a sua mente. Girando, você ainda ouve a última música, ainda escuta o que eles estavam falando. E isso, juntos, quando você conversa com as pessoas, você tem muito atividade na sua mente. E porque você tem muitas coisas na sua mente, não é fácil dizer o que é Deus e o que é todo o resto. Então precisamos nos livrar de muitas dessas coisas e aprender algo que não gostamos. No Ocidente é ser quieto, apenas ouvir, aprender, apenas tirar um tempo e ficar quieto com Deus. Apenas converse com Ele. Não tenha muitas coisas acontecendo o tempo todo. Reserve um tempo. É tudo uma questão de reservar tempo. Mas Jesus foi guiado pelo Espírito Santo no deserto por 40 dias. E então ele saiu no poder do Espírito Santo. 40 dias. Não tenho tempo para isso. Quero dizer que todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas. É tudo sobre o que escolhemos fazer com o nosso tempo. Alguns anos atrás tínhamos uma casa, tínhamos um carro. Eu trabalhava muito, né? Eu fazia muitas coisas. Mas então eu experimentei o que é ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu ganhei experiência e disse, é isso. Eu quero essa vida. E porque eu queria tanto essa vida, mudei muitas coisas físicas ao meu redor. Me dar mais tempo. E uma vez, nós morávamos em uma casa grande. Tínhamos que ganhar muito dinheiro. Depois, estávamos apenas morando em um pequeno porão, com 3 filhos. Mas porque mudamos tudo, ganhamos mais tempo. Tempo para ficar quietos. Tempo para buscar Deus. E tudo o que eu vivi não veio de graça, né? Não é assim que funciona. Não é como se você vivesse como qualquer outra pessoa e então experimentasse muitas outras coisas fortes. Não. Você recebe pelo que paga. Escolhemos o que queremos. Já fiz jejum de 40 dias várias vezes. Dediquei tempo a Deus. Eu ando muito, apenas oro.
como qualquer outra pessoa, não é fácil para mim ouvir Deus falar. Mas porque eu reservei tempo para me exercitar. Sobre o que é bom e mal, ficou tão mais fácil para mim agora. Mas ainda preciso aprender e estou aprendendo todos os dias. Então é isso que eu tenho ensinado aqui. Em vez disso, recebemos com o Espírito Santo, mas precisamos ser preenchidos pelo Espírito. Precisamos viver essa plenitude dedicando tempo a Deus. Então precisamos ser guiados pelo Espírito. Precisamos ter tempo para ser guiados pelo Espírito. Para ouvir, precisamos também agir, precisamos correr alguns riscos e aprender fazendo exercitar-se. E ao fazermos isso, vamos caminhar no poder do Espírito Santo. E como você vê, o Espírito Santo fazia parte da igreja. O Espírito Santo faz parte da igreja hoje porque ele é o mesmo. E isso é para todos. Isso é para você, isso é para mim, isso é para todos. Então espero que você tenha tirado algo desse ensino e quero te encorajar. Tire um tempo, reserve um tempo para estar junto com Deus. Pegue as outras coisas que estão te perturbando. Todos os sons na sua cabeça, todas as coisas, apenas dê tempo, descarte. Faça um jejum onde você e Deus estão juntos, lendo a palavra. E só rezar. Palavra e oração, você e Ele. E então, você verá que Deus está começando a falar com você. Clareza e você dá um passo na fé. E você percebe, é isso. Parecia que Deus estava falando. E na próxima vez? Sim. Deus de novo. E na próxima? 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 Tempo. Então podemos começar a viver a comunhão, onde Deus coloca algo em nosso coração e nós oramos e acontece. Deus coloca algo e nós oramos e acontece. É tudo sobre a vontade de Deus. Não digo assim, nós vamos para a África do Sul, porque Deus colocou no coração da minha esposa orar por essas coisas. Não é como, nós só oramos porque minha carne quer, ou eu quero ir de férias e só quero ter um carro novo e eu quero ter isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando oramos de acordo com a vontade de Deus, então sabemos que já recebemos o que oramos. Mas temos que saber qual é a vontade de Deus e isso vem por viver com Deus. Tempo após o intervalo, enquanto estamos indo para a África do Sul, vou falar sobre jejum. E esta é uma mensagem importante. Vou falar sobre jejum e dar algumas ferramentas sobre jejum. E se você tiver perguntas sobre este ensino, venha com elas. E vou começar com isso na próxima vez. E depois do jejum, vou continuar. Lucas 10 e outros trechos da Bíblia. Deus te abençoe. No final, Lene vai cantar uma das músicas de Lene. Você já ouviu isso antes, mas apenas deixe a palavra falar com você através desta mensagem. Por quê? Vida e muitas coisas. Eu sei que é radical, mas quanto Deus tem falado com você nos últimos anos. Mas você não conseguiu ouvir, porque você não tem escutado. Você ainda não recebeu o que Ele tem para você. Os testemunhos que você perdeu. A experiência que você não teve. Onde Deus tem muito mais para cada um de nós. E nos primeiros muitos anos em que fui cristão, eu não via essa vida. Mas então eu provei um pouco disso e disse, é isso que eu quero. E agora estou vendo isso cada vez mais e mais. Não é porque Deus está falando cada vez mais, é porque estou aprendendo a viver melhor. Estou ficando melhor para agir conforme o que Ele me deu. E eu acredito que se você agir com fé, Deus não vai olhar para você e dizer o que você fez. Não fui eu quem estava falando. Não, Ele vai dizer, olhe para esse cara, olhe para essa menina, olhe para essa mulher. E então Ele vai te ajudar. Então você pode reconhecer a voz de Deus. Então não tenha medo, comece a fazer algo. Peça a Deus todas as manhãs também. Hoje, me dê algo, fale comigo, quero estar aberto e depois dar um passo na fé. Ao mesmo tempo, busque Deus. Ok? Minha esposa vai cantar e mal posso esperar pela próxima vez, quando vou falar sobre jejum. Tchau.